Prevenção de combate a incêndio. Nesse módulo iremos tratar sobre combate a incêndio, onde estará sendo tratado os seguintes assuntos: definição de brigada, organização da brigada, prevenção e combate a incêndios, classes de incêndio, tipos de extintores, sinalização. Para conhecer então mais sobre o trabalho dos brigadistas, quem são, qual que é a importância deles e quais locais eles atuam, vou conversar agora com o Tenente Rômulo do Corpo de Bombeiros. Tenente, o que é então a brigada de incêndio? Bem, a brigada de incêndio é uma medida preventiva, prevista no decreto 44.746 de 2008, uma medida exigida pelo Corpo de Bombeiros para fins de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um documento que é o licenciamento do Corpo de Bombeiros para funcionamento da edificação, indicando que ela está uma edificação segura. E isso aí prepara, parte da população fixa, ou seja, dos colaboradores de um determinado local, para atuar preventivamente, inicialmente, caso haja um princípio de incêndio, um primeiro socorros. Bom dizer que ela é formada então por civis, pessoas normais, não é pelo Corpo de Bombeiros. Não. Na verdade é uma extensão, do Corpo de Bombeiros. São as nossas primeiras ajudas antes da gente chegar no local para realmente resolver o problema. O brigadista pode ser vital para evitar que um sinistro seja de maior vulto. É importante destacar então que toda essa ação é feita por civis até que o Corpo de Bombeiros chegue ao local. E como é feito o treinamento desses brigadistas? Vou dar um exemplo, por exemplo aqui no Tribunal de Justiça. O brigadista ele seria capacitado para o nível intermediário. Esse treinamento ele levaria cerca de 20 horas, dividida entre ações voltadas para a prevenção, ações voltadas para a prestação de primeiros socorros, ações voltadas para a evacuação de toda a população fixa e flutuante do prédio para a via pública, no caso de um sinistro, um incêndio, e principalmente aí talvez o capacitar essa população fixa para fazer o primeiro combate enquanto o incêndio está na fase inicial. Brigadista de incêndio não é apenas em empresas, mas locais públicos de grande movimentação, prédios públicos também. Mas qual o requisito para isso? Tem um número mínimo para que se tenha, para que se exija um brigadista? Eu vou te dar um exemplo. No caso aqui da sede do Tribunal de Justiça Mineiro, são aproximadamente 2.100 pessoas fixas trabalhando aqui, e aí por volta de 12% dessa população é necessária para que a gente componha uma brigada efetiva dividida entre os andares. O que é brigada de incêndio? A brigada de incêndio é um grupo organizado de pessoas voluntárias ou não, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio e prestar os primeiros socorros, dentro de uma área pré-estabelecida. Organização da brigada. A brigada de incêndio deve ser organizada de forma como segue: brigadistas, membros da brigada que executam as atribuições pré-determinadas. Líder, responsável pela coordenação e execução das ações de emergência em sua área de atuação, pavimento, compartimento. Chefe da brigada, responsável por uma edificação com mais de um pavimento. É escolhido entre os brigadistas aprovados no processo seletivo. Coordenador geral, responsável geral por todas as edificações que compõem uma planta. É a autoridade máxima na empresa no caso da ocorrência de uma situação real ou simulado de emergência, devendo ser, portanto, um gerente ou possuir cargo equivalente. Nessa imagem podemos ver o cronograma da brigada. Ponto de encontro. Toda empresa tem que ter um ponto de encontro. No ponto de encontro é local em caso de emergência onde a equipe irá se encontrar. Placa de identificação. Nessa imagem segue modelo de placa de identificação ponto de encontro brigada. Comportamento. Cada pessoa tem um comportamento diferente em situações de emergências. Esses comportamentos na maioria das vezes a pessoa não consegue controlar.
Cada pessoa reage em uma situação de emergência de forma diferente. Vai ter pessoas que vão se desesperar, outras vão colocar a mão na massa e vai ter aquele que só quer correr. Contatos para emergências. Em caso de emergência, devemos sempre ter em mente que devemos pedir socorros aos seguintes locais: 192, SAMU. 193, Corpo de Bombeiros. 191, PRF. 190, Polícia Militar. É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Qual a diferença entre fogo e incêndio? Vamos pensar um pouco. O que é fogo? Situação que pode ser controlada, que não foge do controle. O que é incêndio? Foco de incêndio que se desenvolveu e saiu do controle. Relembrando. Fogo é quando está sob controle. Incêndio é quando não se tem mais controle. Recomendações para se evitar o fogo. Armazenagem adequada de materiais combustíveis e inflamáveis. Cuidados com instalações elétricas. Instalação de para-raios. Manter ordem e limpeza. Cuidados com fumantes, pois contém riscos de faíscas e fagulhas. Tetraedro. Esse é o famoso tetraedro do fogo. Para quem não conhece essa forma geométrica, ela é uma forma piramidal. O que seria isso? Antigamente se dizia que para existir fogo precisava de 3 itens, que era o comburente. O que seria o comburente? Oxigênio. O oxigênio é presente aqui no ar. Combustível, que seria o material de queima. Então pode ser madeira, papel, líquido inflamável, gordura, qualquer tipo de material que venha a ser inflamável. E precisava-se de calor para existir o fogo. Porém, ao longo do tempo foi se percebendo que não bastava apenas ter esses 3 itens, porque eu posso ter aqui agora madeira, eu posso ter calor e eu posso ter oxigênio aqui no ar e nem por isso o material vai pegar fogo. Então o que faltava para existir o fogo? A reação em cadeia. A reação em cadeia é a conexão entre esses 3 itens. É a conexão, a liga que faz, quando eles reagem entre si, isso faz então a ignição. Então isso começa a iniciar o fogo. E por que é tão importante um bombeiro saber disso? Porque sabendo desses 3 itens, a gente sabe como extinguir, como combater o incêndio. Porque se a gente retirar um dos 3 itens, ou até mesmo um dos 4, porque a gente também pode retirar a reação em cadeia, a gente consegue combater o incêndio. Então, por exemplo, se você tem ali fogo em líquido inflamável, em diesel, álcool, gasolina pegando fogo, você não pode jogar água. Então, você não consegue retirar o calor, porque você não consegue resfriar com água. Mas você consegue abafar, por exemplo, com extintor de pó químico. Então, o abafamento, quando a gente abafa, retiramos o quê? O comburente, o oxigênio. Se você vai combater um fogo em madeira e você joga água para combater, você está tirando o quê? O calor. Você consegue fazer o resfriamento daquele material. E assim sucessivamente. Retirando um desses 4 itens, você consegue então extinguir a chama, extinguir o fogo e combater o Iscas e incêndio. fagulhas. Tetraedro do fogo. O tetraedro do fogo é um conjunto formado por 4 elementos imprescindíveis para a criação do fogo, sendo eles: calor, combustível, comburente e a reação em cadeia. Elementos que compõem o fogo. Os elementos que compõem o fogo são: combustível, comburente, calor. Estes formam o triângulo do fogo. Quando ocorre a reação em cadeia desses 3 elementos, tem-se o quadrado do fogo, ou tetraedro do fogo, que substitui o triângulo do fogo. Elementos essenciais do fogo. Combustível. É tudo aquilo que queima, ou seja, o elemento que alimenta o fogo. Pode ser sólido, madeira, borracha, papel. Líquido, álcool, éter, gasolina, diesel, gasoso, butano, propano. Comburente.
É o elemento que dá vida às chamas. O comburente mais comum é o oxigênio, que é encontrado na atmosfera, na base de 21%, concentração. Calor. É um movimento vibratório das moléculas dos corpos, transmitido através do ar, capaz de atingir diretamente os nervos da sensibilidade geral e de determinar mudanças na estrutura da matéria. Desta forma sabemos que o calor é uma forma particular de energia. Oxigênio. 15 a 21% completo. 13 a 15% incompleto. 0,9 a 13% lenta. Menos de 0,9% não haverá chamas. Exemplo: fogão de lenha ou churrasqueira, precisa de mais oxigênio para acender. Fases do incêndio. Inicial. A temperatura média do compartimento ainda não está muito elevada, e o fogo está localizado próximo ao foco do incêndio. Desenvolvimento. É a fase de transição entre a fase inicial e a do incêndio totalmente desenvolvido. Ocorre em um período muito curto de tempo e pode ser considerado um evento do incêndio. Trata-se do momento no qual a temperatura da camada superior de fumaça atinge 600 graus Celsius. Desenvolvimento. A característica principal desta fase é o repentino espalhamento das chamas a todo o material combustível existente no compartimento. Incêndio desenvolvido. Todo o material do compartimento está em combustão, sendo a taxa de queima limitada pela quantidade de oxigênio remanescente. Incêndio desenvolvido. As chamas podem sair por qualquer abertura, e os gases combustíveis na fumaça se queimam assim que encontram ar fresco. O acesso a esse incêndio é praticamente impossível, sendo necessário um ataque indireto ao mesmo. Propagação de calor. A propagação de calor pode ocorrer de 3 modos: condução, convecção e radiação. Convecção é a transferência de calor pelo movimento ascendente de massas de gases. Pela imagem vemos que o fogo se iniciou na parte inferior devido à transferência do calor, por isso começa o fogo no andar superior. Irradiação. A irradiação térmica é um dos principais processos de transferência de calor. Esse processo ocorre por meio da emissão de ondas eletromagnéticas, uma vez que todos os corpos que se encontrem em temperaturas acima do zero absoluto emitem radiação térmica. Quando acontece o processo de irradiação? Quando se tem um incêndio em uma residência, devido à irradiação a casa do lado começa a incendiar. Método de extinção do fogo. A extinção do fogo baseia na retirada de um dos 4 elementos que provocam o fogo. É a forma mais simples de se extinguir um incêndio, pois se baseia na retirada do material combustível, ainda não atingido, da área da propagação do fogo, interrompendo a alimentação da combustão. Exemplo: fechamento de uma válvula ou interrupção de vazamento de combustível líquido ou gasoso. Resfriamento. Um método de extinção por resfriamento consiste na extinção do fogo, através da diminuição da temperatura e, consequentemente, do calor presente no local. O objetivo, no entanto, é fazer com que o combustível não gere mais gases e vapores e consiga, portanto, se apagar. A forma mais eficaz do resfriamento é utilizar a água. Abafamento. Este método consiste em impedir que o comburente, geralmente o oxigênio, permaneça em contato com o combustível, numa porcentagem ideal para a alimentação da combustão. Exemplo: uso de uma tampa de panela para apagar uma chama na frigideira ou bater com a vassoura sobre a chama. Classes de incêndio. Classe A. São materiais de fácil combustão, com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, que deixam resíduos, como papel, papelão,
madeira, plástico, tecido. Observação: nunca utilize em classe C de incêndio materiais elétricos energizados. Classe B. São considerados inflamáveis os produtos que queimam somente em sua superfície, não deixando resíduos. Como óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina. Classe C. Ocorrem em equipamentos elétricos energizados como baterias, sistema elétrico do veículo, transformadores, quadros de distribuição, eletrodomésticos, fios, motores. Classe D. Ocorrem em metais combustíveis, pirofóricos, como selênio, zinco, sódio. Classe K. Incêndios que envolvem meios de cozinhar, banha, gordura e óleo, cozinhas comerciais e industriais. Hoje eu vou te ensinar como identificar o extintor de incêndio de maneira rápida, até no escuro, para você evitar que um princípio de incêndio se torne um grande incêndio ali de bobeira. Meu nome é Douglas Paraíso, sou bombeiro militar, fuzileiro naval, dou instrução de combate a incêndio, trabalho em altura, trabalho em ambiente confinado e resgate. Hoje eu vou falar sobre formas de identificação de extintores rápido. Eu não vou me ater, como nos outros vídeos, a normas, a conceitos. Eu vou falar o que vale na prática para você conseguir identificar rápido o extintor, pegar o extintor certo para a classe correta e resolver o seu problema. Como você já deve saber, extintor de incêndio é para princípio de incêndio. Não adianta você pegar um negócio desse aqui e ir num grande incêndio já sua casa tomada pelo fogo e tentar resolver com um extintorzinho desse aqui. Os extintores vão durar ali de 30 segundos, 1 minuto. Então isso aqui é para quando o incêndio está no princípio, a primeira fase ali do incêndio. Muita gente já conhece os extintores. Se eu perguntar a alguém que está fazendo uma prova ali, ela vai saber responder. Só que na hora do incêndio, cola as placas, não sabe o que fazer. Então, eu vou ensinar técnicas aqui para você identificar rápido pelas características físicas dos extintores. Já falei nos vídeos anteriores de teoria do fogo, elementos essenciais da combustão. Já falei sobre as classes de incêndio. Agora eu vou entrar na parte do combate propriamente dito. Viu? Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro extintor. Extintor de água pressurizada, famoso extintor de AP. Normalmente você vai ver os brigadistas, bombeiros civis falando ali, pega o AP pra mim. Você já sabe que é o extintor de água pressurizada. Aqui dentro tem água, 80% água, 20% material propelente, que vai fazer essa água sair ali de dentro. Muitas vezes acontece da pessoa balançar o extintor e tá cheio d'água, tá bom, isso aí não vale. Se ele tiver cheio d'água, mas tiver sem pressão, você vai apertar o gatilho aqui e não vai sair nada. Esse extintor aqui vai ter 10 litros a carga nominal dele. O jato dele chega ali de 10 a 15 metros e ele serve exclusivamente para a classe A. Não sabe quais são as classes de incêndio? Clica aqui no card que eu já fiz vídeo sobre isso. Todo extintor vai ter isso aqui, ó, na frente dele, o rótulo do extintor. No rótulo tem tudo sobre ele, o que pode fazer, o que não pode, a classe que você deve usar, como você deve agir, NBR, mas dificilmente alguém na hora do incêndio vai parar para ler isso aqui. Nem em treinamentos que eu dou, ninguém para para ler isso aqui. Imagina a hora do incêndio real que você vai estar nervoso. Então, vamos identificar o extintor pela característica física. Você olhando de longe, já vai saber que extintor é esse. Se você estiver no local confinado com fumaça, visibilidade reduzida, só no tato, você consegue distinguir esse extintor aqui. Então, esse extintor aqui, de água pressurizada, repara que ele é o extintor de baixa pressão. Ele vai ter um manômetro aqui, ó, que vai estar marcando o material propelente. Esse manômetro tem que estar sempre na faixa verde. Outra coisa que vai te ajudar a identificar o extintor de água, tem essa solda aqui, ó, tanto em cima quanto lateral. O nome dessa solda aqui chama costura. Então no escuro, eu pego aqui, pô, o extintor é grandão. Tem aqui a costura, tem aqui o manômetro. Outra característica, o bico dele aqui, ó, é fino. Como o jato tem que atingir 10 a 15 metros, você vai reparar que o bico dele aqui é fino. Então peguei no escuro, tem costura, tem manômetro, bico fino, só pode ser o de água. Mas tem uma característica melhor ainda para você identificar, que é o barulho. Repara quando eu bato nele, ó, faz um barulho de lata. Se você bater com um aqui, ó, repara que tem um barulho de lata característico. Vai ficar mais fácil de você identificar esse extintor mesmo no escuro. Você vai saber que é o extintor de água para a classe A. Então, associe isso aqui, ó, para a classe A, que são os materiais sólidos. Você vai usar o extintor de água. Então, tenta massificar isso na sua cabeça e vai dar certo, tranquilo?
Então vamos lá, esse aqui é o extintor de PQS, pó químico seco. Ninguém vai falar, vou pegar o pó químico seco. Normalmente a pessoa, o brigadista vai falar, vou pegar lá o PQS. O PQS tem outras características que vai ficar fácil identificar ele também, mesmo no escuro. Primeiro, o PQS o mais comum é o pequeno, é o de 6 kg de carga nominal. Só que você não pode levar isso em consideração sempre, porque tem de 6, tem de 9, tem de 12 quilos. E o de 12 quilos é do tamanho do de água. Então é muito parecido, porque repara, ele também tem manômetro, que tem que estar na faixa verde. Ele também tem costura, porque é o extintor de baixa pressão também. Então o que vai diferenciar os dois se eles forem do mesmo tamanho? O PQS, repara que o bico dele aqui, ó, vai ser bem mais grosso. Por quê? Como é um pó químico, se fosse um bico fino, ia entupir toda hora. Então, enquanto o extintor de água tem um bico fino, o PQS é o bico aqui, ó, bem largo. O jato desse extintor chega mais ou menos ali uns 5 metros. Então, enquanto o de água chega a 10 a 15, esse aqui 5 metrinhos só. Então, você tem que chegar um pouco mais perto com esse tipo de extintor. E outra característica mais fácil ainda para você identificar o PQS e diferenciar ele ali do de água pressurizada é o barulho. Ó, enquanto o de água tem um barulho de sino, aquele barulho de lata característico, o PQS tem esse barulho seco. Então você pegou o extintor, se eles forem do mesmo tamanho, tem costura, tem manômetro, vai lá no bico. Opa, o bico dele aqui é bem largo. Fui no barulho, pô, não tem como se enganar. O barulho dele é seco, enquanto o extintor de água tem aquele barulho característico. Só que enquanto o extintor de água, ele só serve para a classe A e é proibido para a classe B e C. Porque se você tacar água na classe C, materiais elétricos, você tem o risco de tomar um choque. Se tacar água no líquido inflamável, classe B, vai acontecer o fenômeno do boil over, que eu já fiz vídeo sobre. Clica aqui no card. Já esse aqui, o PQS, serve para as classes B e C, tanto para o líquido inflamável, onde ele é mais eficiente, quanto para os materiais elétricos também. Entretanto, esse extintor aqui, ele tem uma peculiaridade. Esse pó aqui é bem corrosivo. Então, se você taca ele no material elétrico, pode acontecer daquele pó entrar ali nos circuitos e danificar o material. Às vezes você vai apagar um incêndio ali no material elétrico ali de valor pequeno, numa cafeteira, num computador, e você vai estar danificando uma máquina ali do seu chefe ou da sua empresa que custa 2, 3, 4, 5 mil reais. Fique sabendo que tem outro extintor que vai ser melhor para o material elétrico. Apesar do PQS servir para a classe B e C, ele vai ser melhor, vai danificar menos, vai ser mais bem utilizado na classe B, nos líquidos inflamáveis, tranquilo? E temos ainda o CO2, dióxido de carbono. Ninguém fala assim, vou pegar o dióxido de carbono. Todo mundo fala, eu vou pegar o extintor de CO2, CO2. Esse extintor aqui, dá pra ver que ele é diferente. A 200 metros de distância eu consigo identificar esse extintor aqui, porque ele é o único que tem isso aqui, ó, difusor. Difusor com punho. Pra que serve o difusor? Esse extintor aqui é o extintor de alta pressão. O que acontece? Se não tivesse o difusor aqui, esse jato de alta pressão ia sair de qualquer forma. Então o difusor vai auxiliar para direcionar aquele jato. E para que serve o punho? Justamente para segurar. Porque se ao invés de segurar no punho, você segurar no difusor, vai acontecer de queimar a sua mão. O jato, quando sai ali, sai congelando esse difusor aqui. Você vai reparar que ele vai ficar branco. O CO2, ele é bem mais pesado, você vai reparar que ele é bem mais pesado que os outros. Esse extintor aqui, apesar da carga nominal dele ser de 6 kg, 4, 8 kg, ele tem a parede do cilindro bem mais grossa por ser de alta pressão. E por a parede do cilindro ser bem mais grossa, ele é bem mais pesado. Vocês vão reparar, nada que ninguém consiga carregar. Qualquer um brigadista consegue carregar isso aqui, tá? É mais pesado, mas você vai conseguir. Repara que ele também não tem manômetro. Imagina se eu botasse uma peça de plástico aqui de qualquer jeito com esse extintor de alta pressão, ia explodir essa peça toda hora. E como ele é alta pressão, repara que ele também não tem costura. O cilindro aqui é inteiriço. Ele também serve para as classes B e C, tanto para o líquido inflamável quanto para o material elétrico. Entretanto, ele é muito mais eficiente contra os materiais elétricos, porque o CO2 é o gás inerte que vai tomar conta do oxigênio ali, vai eliminar a chama e não vai danificar nada. Já quando você for usar ele nos líquidos inflamáveis, você já tem que ter cuidado. Por exemplo, se tiver uma frigideira aqui com óleo quente pegando fogo, eu pego esse extintor aqui, cheio de pressão, taco nessa frigideira, o que pode acontecer? Jogar a frigideira longe. Aí se eu não conseguir apagar aquele óleo quente que pode ter pegado em outros materiais combustíveis, 30 segundos depois, que é mais ou menos quanto tempo você gasta para eliminar tudo que está aqui dentro, você piorou a situação. Então, apesar dele servir para a classe B e para a classe C, ele é muito melhor para a classe C. Então repara, como na classe A, você lembrou que são para materiais sólidos, classe A, estou de água. O CO2
você vai utilizar bem na classe C dos materiais elétricos. Então tenta associar isso, que vai ficar mais fácil você gravar, principalmente na hora dos apuros ali, na hora do evento real acontecendo, tranquilo? Outra coisa que eu não falei, que é muito importante, existe uma diferença entre proibição e funcionalidade. Por exemplo, se eu tacar o extintor de CO2 em cima do material sólido, em cima da madeira, do papel, da borracha, da classe A, acontece o que com você? Exatamente, nada! Por quê? O CO2, que é um gás inerte, ele não vai te atingir, não vai acontecer nada contigo. Ele não é proibido, repara, não tem nada escrito que ele é proibido aqui. O de água é proibido tacar na classe B e C, e os motivos eu já expliquei. Agora, esse aqui não é proibido, mas ele não é eficaz. Se eu tacar esse extintor aqui, se eu tacar o CO2 em cima da madeira, do papel, do papelão, aquela chama pode até apagar superficialmente. Entretanto, como eu falei nos vídeos sobre as classes de incêndio, o material sólido queima em superfície e profundidade. Então provavelmente você vai apagar aquela chama superficialmente e o fogo vai voltar. E outra coisa desse extintor aqui, que ele é no mínimo ali umas 4 vezes mais caro que o extintor de água. Então imagina que a tua empresa tá pegando fogo em um monte de caixotes, pallets, material sólido. Você pega o extintor de CO2, que é 4 vezes mais caro, usa e o fogo volta. Vai tomar uma justa causa de bobeira, né? Não, é brincadeira, eu não sei se vai dar justa causa, mas você vai estar usando um extintor que é mais caro e não vai ser tão eficiente quanto aquela classe ali. Então você tem que reparar isso. Sempre tem que identificar a classe rápido, pegar o extintor certo e debelar a chama o quanto antes. Então, recapitulando, como eu identifico o extintor de água? 10 litros, tem costura, tem manômetro, o bico é fino e tem barulho de lata, barulho de sino. Como identifica o extintor de PQS? Mais comum de 6 kg, mas mesmo que ele tenha 12 kg e seja do tamanho do de água, ele também tem costura, também tem manômetro, o bico dele é mais largo e o barulho é seco. Extintor de CO2 é o único que tem difusor com punho, além de ser mais pesado e o cilindro ser inteiriço, não tem costura e também não tem manômetro. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixar o seu like. Comentários construtivos são sempre muito importantes para o nosso canal também. Utilização do extintor. Você vai reparar que todo extintor tem um gatilho, a alça de transporte, tem o pino de segurança e o lacre de segurança. Para que serve o lacre? O lacre me diz que o extintor está pronto para uso. Ele não foi violado aqui ainda. E extintor sem lacre é o quê? Não é extintor usado, porque toda empresa tem um espírito maligno, um estopor, que vai lá e rompe esse lacre aqui de sacanagem só pra ver como é. Aí eu te pergunto, na hora do incêndio, tem 2 extintores iguais, só que um tá com lacre e um tá sem, você vai pegar qual? Justamente, vai pegar um com lacre porque você não é idiota. Então, se romper o lacre, eu não tenho como saber se esse extintor foi usado ou não. Aí o técnico de segurança da empresa, o responsável, vai ter que mandar para fazer o reteste. E isso aqui é o pesadelo de alguns técnicos de segurança de algumas empresas, né? Nunca rompa o lacre de sacanagem. Se vê alguém rompendo, dá os porros, porque isso aqui é para segurança de vocês. O pino de segurança serve para quê? Para evitar o disparo acidental. Antes de eu utilizar o extintor, eu tenho que fazer o quê? Retirar esse pino aqui. Só que olha só, extintor não é granada. Muita gente quer pegar esse pino aqui e ficar puxando. Dependendo do fabricante desse lacre, o lacre é duro pra caramba. Aí eu já vi marmanjo em treinamento fazendo assim, ó, dando o dentinho no lacre para arrebentar. Sendo que se ele tivesse feito o movimento certo, que é o giro do pino, o lacre arrebentaria muito mais fácil. Então o pino não foi feito para puxar. Você gira o pino primeiro, rompe o lacre, depois tira esse pino. Você vai fazer um teste no chão e vai para o incêndio. Por que eu faço o teste antes? Isso aqui é um equipamento como outro qualquer, pode dar falha. Então faça o teste antes de ir para o incêndio. Às vezes o cara pega o extintor, rompe o lacre ali e vai correndo 100, 200 metros. Chegou lá, o extintor não funcionou. Vai ter que voltar para pegar outro. Enquanto isso, o incêndio está aumentando e pode se vir a se tornar um grande incêndio porque você demorou. Outra coisa, o gatilho é muito fácil de usar, é só apertar ele aqui. Agora, a alça de transporte é muito importante, você vai utilizar como? Você vai botar a mão aqui, ó, por baixo da alça e vai carregar o extintor. Muita gente, eu já vi treinamentos que o cara ensina você pegar o extintor e botar aqui no ombro. Você correr ou tirar uma foto com esse extintor aqui fica legal pra caramba, né? Mas aí você tem um problema nas costas, tem um desvio de coluna, vai dar um problema aqui de bobeira. Você pode cair, se machucar, então não inventa. Extintor vai ser na palma da mão aqui, ó, levando pela alça de transporte. O cara estudou anos pra fazer isso daqui e você quer inventar de levar o extintor aqui em cima no ombro e muita gente leva o extintor aqui, ó, ninando o extintor. Aí você cai, bate de cara no chão, se machuca de bobeira.
Então, recapitulando, aconteceu um incêndio. Primeiro, identifica a classe de incêndio. Identifica o tipo de extintor. Retire o lacre. Como é que eu retiro o lacre? Girando o pino. Tira o pino dali. Faça o teste do extintor no chão. Aí sim, eu vou correndo pro incêndio e vou tacar ali, ó, distância de segurança na base do fogo, de preferência a favor do vento. Dessa forma você vai resolver o seu problema, vai resolver o princípio de incêndio e é muito melhor você usar um extintor desse aqui. Um brigadista, um bombeiro consegue apagar um princípio de incêndio com um extintor desse aqui facilmente. Agora, se você demorar muito, esse princípio de incêndio vai se tornar um grande incêndio, isso aqui não vai servir mais, aí você vai ter que montar linhas de mangueiras. Uma pessoa só vai ter dificuldade para combater, vai depender de uma equipe. Então, se você puder resolver com isso aqui, o quanto antes melhor. Brigadista, bombeiro, resgatista tem que ter agilidade, tem que ser safo. Treine isso aqui, treina com o extintor no claro, com o extintor no escuro, até massificar e ficar na massa do sangue. Inspeção de extintores. Todo extintor deverá ter uma ficha de controle de inspeção, devendo ser inspecionado no mínimo uma vez por mês, sendo observado seu aspecto externo, os lacres, se as válvulas de alívio não estão entupidas. Cada extintor deverá ter em seu bojo uma etiqueta contendo data da carga, teste hidrostático e número de identificação. Ficha de inspeção em extintor de incêndio. Nessa imagem está o modelo da ficha de inspeção de incêndio. A partir de agora, pessoal, vamos falar sobre extintores, sobre cada tipo. O que são extintores? Aparelhos destinados a dar combates a princípios de incêndios por meio de injeção de substância extintora. Tem por finalidade controlar ou debelar princípio de incêndios. Os extintores podem ser portáteis, até 20 kg. Sobre rodas, acima de 20 kg. Estacionários. Devem ser instalados em lugares bem visíveis, devidamente assinalados e de livre acesso. Os portáteis deverão ser afixados a uma altura máxima de 1,60 m do chão até sua parte superior e a uma altura mínima de 0,20 cm do chão até sua parte inferior. Essa imagem explica melhor a forma correta de como devemos instalar os extintores. A área onde fica o extintor deverá estar desobstruída e ser verificada a altura máxima e mínima a serem instalados. O extintor deve ser instalado de maneira que não fique obstruído por pilha de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro material. A foto mostra a importância da inspeção nos aparelhos extintores. É essa inspeção que garante a confiabilidade do equipamento. Se acontecesse a inspeção com os dois extintores, não estariam nessa situação, totalmente danificados e inoperantes. Nessa imagem temos as situações com extintores obstruídos. Lembrando que não pode colocar nada de forma a obstruir os extintores. Olha as situações das imagens. Utilizando extintores com como cabide ou porta-sacolas. Extintor alto demais. Essas duas situações são proibidas. Nessa imagem podemos verificar que não foi realizada a inspeção nos extintores, pois temos um extintor sem identificação e outro em local errado. Devemos sempre ficar atentos com as placas dos extintores, se o extintor que está é o mesmo da placa. Conforme já foi falado anteriormente, os extintores hidrantes não poderão estar obstruídos de forma alguma. As situações da imagem jamais poderão acontecer. Quando for realizar manutenções em extintor, deverá solicitar à empresa que irá realizar a manutenção trazer outro, pois não pode ficar sem extintor no período da manutenção. Nunca deverá ser instalados extintores em escadas, pois em caso de emergência não tem como retirar os extintores com pessoas saindo do local. Hidrante com mangueira furada. O motivo da mangueira estar furado pode ser quando foi usada anteriormente, não foi retirada a água da mangueira toda e assim causando os furos. Os extintores poderão ser colocados na empresa das seguintes formas.
Utilizando o abrigo para extintor que é utilizado para a área externa. Utilizando o suporte para piso em locais onde não se quer furar a parede. Tipos de extintores. Vamos falar sobre cada tipo de extintor. Água pressurizada, AP. Empregue na classe A. Proibido para a classe B e C. Pó químico seco. Empregue nas classes B e C. Importante: o extintor que tiver sido usado, mesmo parcialmente, ficará com sua carga comprometida. Por isso é prudente enviá-lo imediatamente a uma empresa de manutenção credenciada pelo Inmetro, para que seja efetuada a recarga e a revisão do agente extintor. Não substitua seu extintor antes de ter sido feita uma avaliação técnica do equipamento. O extintor não deve apresentar sinais de ferrugem ou amassamento. O extintor que permanecer em áreas abertas e sujeitos a condições agressivas devem ser protegidos, com uma capa, por exemplo. Pressão da carga. Verifique sempre o indicador da pressão da carga do agente extintor, cujo ponteiro deve estar sobre a faixa verde. Em caso contrário, procure uma empresa certificada para fazer a recarga. Como usar o extintor de incêndio? Aproxime-se no sentido do vento. Aproxime-se do incêndio cuidadosamente. Movimente o jato em forma de leque atacando a base do fogo. No caso de combustível líquido, evite uma pressão muito forte, para que não aumente a área de combustão. Ao final, assegure-se de que não houve reignição. Hidrante. Em cada andar das edificações com mais de 4 pavimentos, inclusive térreo, existe uma caixa de cor vermelha, tendo na porta a palavra incêndio, e no seu interior um hidrante equipado com mangueiras e esguicho, destinado a combater incêndios em materiais sólidos combustíveis. Como utilizar o hidrante? Abra o registro. Ataque o fogo dirigindo o jato para a base das chamas. Cuidados. O hidrante só deve ser utilizado no combate a incêndios. Jamais utilize hidrantes para lavar a empresa. Jato compacto. O jato sólido, também conhecido como compacto, é mais fechado e, por isso, a abertura de seu leque é reduzida. Assim, a água é direcionada para um só lugar, o que reduz sua área de abrangência, tornando o combate às chamas mais efetivo em um local específico. Jato neblina ou chuveiro. A diferença entre um jato neblina e um jato chuveiro é que o jato neblina tem um padrão definido, é geralmente composto por pequenas gotículas, e é normalmente regulável. O jato chuveiro nem sempre tem um padrão definido, é normalmente composto por gotículas maiores, e geralmente não é regulável. Tubulação exposta. É uma das formas de se passar a tubulação para chegar com água até o hidrante. Lembrando que a tubulação de água que abastece os hidrantes sempre são na cor vermelha. Hidrante de recalque. Utilizado para reabastecimento da rede de hidrantes por fonte externa. Hidrante de coluna. Usado para reabastecer as viaturas do Corpo de Bombeiros. Equipamentos de prevenção e combate a incêndios. Nessa imagem temos alguns dos equipamentos de combate a incêndio. Detector de fumaça. Alarme de incêndio. Sirene. Equipamentos de prevenção e combate a incêndios. Esguicho regulável. Esguicho agulheta. Chave de mangueira. Luminárias de emergência. Exemplo de portaria. Portaria 003, que define procedimentos de identificação de população permitida em estabelecimentos do Grupo F,
locais de reunião de público do Código de Segurança contra Incêndios e Pânico em bares, restaurantes, casas noturnas. Placa informativa contendo algumas referências dos sistemas de proteção que contém na edificação. Sinalização de segurança. As placas verdes significam orientação e salvamento. Então, pessoal, vamos fazer um teste. Você já visualizou essa placa na empresa onde trabalha? Já sabia o porquê da cor verde? Agora sabemos que onde se encontrar a placa na empresa de cor verde é orientação e salvamento. Placas de sinalização. As placas vermelhas significam sinalização de equipamentos relacionados a combate a incêndio. Sinalizações. Olha a diferença entre o momento que as luzes estão acesas para quando estão apagadas. Em uma situação de emergência, a visualização ficaria muito fácil, correto? Então, pessoal, sinalização é essencial para casos de emergências. Combate ao incêndio. Desligue a chave elétrica geral em caso de curto-circuito. Procure impedir a propagação do fogo combatendo as chamas no estágio inicial. Utilize o equipamento de combate ao fogo disponível nas áreas comuns do edifício. Na inexistência ou insuficiência deste, procure abafar as chamas com uma cortina ou toalha. Evacuação do edifício. Não sendo possível eliminar o fogo, abandone o edifício rapidamente pelas escadas. Ao sair, feche todas as portas atrás de si, sem trancá-las entretanto. Não utilize o elevador como meio de escape. Não sendo possível abandonar o edifício pelas escadas, permaneça no pavimento em que se encontra, aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros. Somente suba ao terraço se o edifício oferecer condições de evacuação pelo alto, ou se a situação exigir. Em condições de fumaça intensa, cubra o rosto com um lenço molhado. Não fique no peitoril antes de haver condições de salvamento proporcionadas pelo Corpo de Bombeiros. Indique sua posição no edifício acenando para o Corpo de Bombeiros com um lenço. Aguarde outras instruções do Corpo de Bombeiros. Faça você mesmo a inspeção de segurança. Todas as circulações, escadarias e saídas devem ser mantidas completamente desimpedidas, livres e devidamente sinalizadas. Resíduos de lixo devem ser mantidos em recipientes metálicos dotados de tampa, e retirados diariamente. Materiais inflamáveis, quando utilizados, devem ser estocados em quantidades mínimas para uso imediato e mantidos em locais resguardados e à prova de fogo. Os telefones do Corpo de Bombeiros e demais instruções para casos de emergência devem ser mantidos em local visível. Cada unidade autônoma do edifício deve ter seus próprios extintores, além daqueles existentes nas áreas comuns. Os extintores do edifício devem estar carregados e com a revisão em dia. Procure os hidrantes do edifício e verifique a existência de água, o funcionamento dos registros e as condições das mangueiras e acessórios. O para-raios do edifício deve ser revisado, verificando-se em especial a ligação terra. Deve haver instruções em cada pavimento, aos usuários para, em caso de alarme, abandonarem o prédio com calma e sem atropelos. Deve haver sinalização de alarme para casos de emergência, com comandos de acionamento instalados em todos os pavimentos. Obrigado. Pessoal, aqui finalizamos o módulo. Fiquem atentos, pois nos próximos módulos, teremos avaliações para testar o conhecimento.